pensou que quem pode estar impedindo o seu sonho de acontecer é você mesmo? Tive esse insight agora na cozinha, juro, passando meu café. Já volto com o café. Eu fiz um vídeo anterior me apresentando um pouquinho mais, contando a minha trajetória e tal. Tudo pra fazer uma introdução pra esse momento aqui da minha vida, né? Eu sou uma carioca morando em São Paulo. E aí eu queria fazer uma introdução, eu quis fazer uma introdução, assim, dos porquês e tudo mais. Juro que não tem nada a ver com a justificativa de por que uma carioca moraria em São Paulo pra alimentar essa rixa longe de mim, até porque a gente sabe que é biscoito e não bolacha, mas isso é papo pra um outro vídeo. Aliás, enfim, vamos lá, vamos contar por que esse evento São Paulo, como é que isso aconteceu, assim. É só porque eu acho que é uma história que pode te ajudar a criar coragem pra fazer o que você quer, sabe? No vídeo anterior eu tava contando da minha história, de como todos nós, todos os seres humanos, temos nossos empecilhos e nossos desafios, tá? Eu acho que o primeiro desafio da vida é realmente quando você cresce, enxerga a sua família e você começa a perceber que não é um conto de fadas, que seus pais não são super-heróis, que você é um adulto e você precisa correr atrás dos seus prejuízos e resolver os seus traumas. Isso acontece pra todo mundo, ou deveria acontecer, se você tá fazendo o seu trabalho de viver a vida, se você não tá aqui a passeio, tá? Nos 20 anos eu comecei a viver minha vida, construir as minhas coisas, aí escolher minha carreira, faculdade, nananã. E lógico, a minha realidade, a minha família, onde eu morava, com quem eu convivia, foram determinantes para eu fazer escolhas. Eu tive a sorte de ter pais que me estimulavam a ser quem eu era, mas mesmo com o estímulo deles, a realidade não era tão propícia para fazer todas as coisas que eu queria. E aí, só pra reforçar, se você não for ver o vídeo anterior e não ficar boiando nesse, eu sou atriz, eu me formei em cinema e trabalho como maquiadora, caracterizadora. Eu trabalho, na verdade, como atriz também, mas o que me sustenta, assim, na maior parte do tempo é a maquiagem. E isso aconteceu na minha vida de uma maneira muito natural. Eu não planejei virar maquiadora. Eu terminei a faculdade de cinema, porque eu fiquei insegura de fazer artes cênicas. Então eu quis continuar na área artística, né, e poder estudar técnica. Então por isso eu fui pra cinema, porque eu achei que eu teria um pouquinho mais de garantia de um futuro mais seguro. Garota. Trabalhar com arte nesse país, me interessa o setor. É difícil pra todo mundo. Talvez os músicos sertanejos sejam um pouco mais fácil, mas enfim, não vamos entrar nesse assunto. E aí fui fazer cinema, terminei a faculdade de cinema, descobri a maquiagem no meio do caminho, enfim. Fui parar numa oficina de caracterização da TV Globo, virei maquiadora, só que isso era um plano inicial da minha vida. Eu pensei, vou fazer cinema pra ter outra opção de carreira caso a atriz, o teatro, né, de maneira geral não dê certo. Me perdi no raciocínio. Enfim, fui fazer cinema pra ter um plano B. E aí, na faculdade de cinema, eu fiquei meio perdida. Porque, assim, gente, hoje é muito diferente. Mas eu fiz cinema... Acho que eu formei em 2010. Por aí. 2010, a gente tava começando a ter câmeras no celular. Câmeras que realmente fizessem fotos, que fosse uma coisa decente. Então, assim, a faculdade de cinema não era muito simples. A gente não tinha streaming. Pra assistir filmes, a gente tinha que locar os filmes na locadora. Então, assim, já era uma faculdade cara... Já era uma faculdade que, em teoria, não era pro meu bico, porque eu não sou de uma família rica. Os meus amigos eram todos da zona sul do Rio de Janeiro, pessoas viajadas, que tinham acesso à arte, à cultura, museus e nananã. E eu era só uma menina da Baixada Fluminense naquele momento, abusada, me enfiando numa faculdade de cinema, que não era uma faculdade barata. Enfim. Fiz a faculdade de cinema, na faculdade, uma amiga, eu tava muito perdida do que eu ia fazer, muito perdida, tipo assim, gente, mas aí eu cogitei ser diretora de arte, trabalhar com figurino, mas maquiagem eu não tinha pensado em ser maquiadora desse cinema, isso não tinha tido essa clareza ainda. Mas uma amiga minha me falou assim, olha, tem uma oficina da Globo de caracterização, por que você não vai lá? Eu tenho um cachorro chamado Zeca, e ele tem momentos de... Vou mostrar pra vocês. Zeca, mamãe tá precisando que você faça em silêncio. Você pode? Depois você brinca, tá? Perdão.
Vai deitar lá, na sua caminha. Vai. Tadinho, não entendeu nada. Que sacanagem com o cachorro. Desculpa. O que eu tava falando? Puta que pariu. Voltando, tinha uma oficina de caracterização da TV Globo pra aprender a maquiar pros programas da emissora. E lá fui eu, fiz a seleção, passei e tudo mais. Enfim, trabalhei na Globo. Depois saí de lá e tô contando tudo isso pra dizer que virei maquiadora. Não foi uma coisa pensada, não foi estratégico. Tipo assim, eu entrei na Globo, eu trabalhei na Globo, depois eu quis sair porque eu não tava muito feliz com a rotina e com... Muito complicado trabalhar com televisão, de maneira geral. As coisas mudaram muito hoje em dia, mas, enfim, é bem complicado. E aí eu saí, comecei a fazer publicidade, fui fazendo séries e a coisa engrenou. Foi. Só que o meu plano inicial era: eu vou ser maquiadora, vou construir uma carreira de maquiadora. Quando eu estiver estabilizada, eu vou retomar o trabalho de atriz. Até porque ator não tem idade. Era esse o meu plano. Só que, simultâneo a isso, eu tenho uma companhia de teatro com amigos que começou como Miraguri, que era uma companhia. Isso foi em... Ai, gente, eu não sei falar as coisas por ano, mas eu tinha, sei lá, 17, 18, 19 anos, né? Não, já era mais de idade, eu tinha acima de 18 anos, já tinha terminado a escola. Já tava na faculdade. A gente montou a Miraguri, que era uma companhia de teatro pra fazer... A gente fazia animação de festa infantil, mas a gente fazia também teatro-escola, teatro educativo em escola. Fizemos por muito tempo isso. Até que, um pouquinho mais na frente, a gente teve a ideia do Amigos da Luz. Na verdade, a ideia não foi minha, a ideia foram dos meus amigos. Eu vou falar deles aqui, Fábio e Fabinho, são 2 Fábios, uma loucura. E eles montamos o Amigos da Luz, que era uma companhia de teatro espírita, porque grande parte do elenco era espírita. Eu sou espiritualista, sou simpatizante, nunca me considerei espírita, mas gosto muito do espiritismo, dentre algumas outras coisas que... enfim, falam sobre espiritualidade e reencarnação. Eu acredito nessas coisas. Bom, montamos o Amigos da Luz e eu não fiquei por muito tempo. Na verdade, assim, montamos o Amigos da Luz e começamos a fazer peça espírita. Mas o começamos eu falo porque é o meu grupo. Na verdade, eu não tava nesse momento, não fiquei em cartaz. Eram só meninos no elenco, inclusive meninos fazendo mulheres, enfim, outros tempos. Eu fui terminar minha faculdade, não sei o quê. Uns anos depois, acho que uns 8 anos depois, começou essa coisa do YouTube. E aí a gente trabalhava na parte técnica do canal de uma outra pessoa, que hoje não existe mais. A gente começou a ensaiar o que era fazer um canal. E aí até uma hora a gente pensou assim: gente, por que a gente não faz o nosso? Nossa, não, a gente precisa fazer o nosso canal, que isso? A gente tem total capacidade de fazer. Enfim, fizemos nosso canal e deu certo. Deu certo. O Amigos da Luz é um canal grande, é um canal nichado, a gente fala de humor e espiritualidade. É um canal muito fofo, gente, assim, independente da sua religião, vale lá ver porque é divertido, tem lições interessantes de vida, assim, é gostoso, assim, modéstia à parte. Mas é isso, assim, eu segui sendo atriz através do Amigos da Luz. E aí, de uns anos pra cá, principalmente depois da pandemia, eu comecei a questionar a minha vida, né? O que eu tava fazendo. Diferente do imaginado lá pela jovenzinha Luane que decidiu ser maquiadora e fazer cinema, eu achei que eu tava garantindo que a vida seria mais segura se eu não fosse atriz. Ou se eu não fosse só atriz. E eu acho que foi muito inteligente da minha parte pensar em estudar essas outras coisas, porque isso me enriqueceu muito enquanto atriz. Eu acho que todo ator, todo artista, todo músico, todo mundo precisa passar pela técnica, sabe? Trabalhar na parte técnica. E no geral a técnica é feita de artistas, né? Tipo assim... Você pode ter certeza que o cara do som, ele queria ser músico, ele também é músico e acabou indo pra parte técnica. A atriz, a maquiadora, são muitas maquiadoras que são atrizes, são muitas figurinistas que são atrizes, enfim, as pessoas vão pra parte técnica também, porque vão se interessando pela parte técnica ou porque sei lá, o artístico, tudo é artístico, né? Mas assim, quando eu me refiro à técnica, eu me refiro por trás, né? Quem tá nos bastidores. E tem muita gente que se encanta pelos bastidores, mas tem muita gente que encontra uma zona de conforto nos bastidores, que foi o meu caso. Quer dizer, não necessariamente uma zona de conforto. Enfim, comecei a questionar essa coisa de ser atriz e tudo mais, de por que eu não deixava isso tomar a frente. E aí, conheci o meu atual namorado por conta do meu canal. Vitor chama Vitor. Ele seguia o meu canal e nós nos conhecemos assim. E ele foi muito importante também
para além dessa reflexão durante a pandemia do que eu tava fazendo, de por que eu não tava investindo na atriz, de criar coragem de olhar pra isso de novo, assim, e de realmente começar a me encarar como uma pessoa realmente talentosa. Eu queria fazer uma parte aqui que o trabalho técnico é tão instável quanto o trabalho do artista que tá na frente. A gente pega uma peça e fica em cartaz um tempo com ela e quando acaba a temporada, você tá sem trabalho. Quando você pega uma série ou um filme, você vai ficar ali, dependendo da sua função, 6, 8, 2 meses envolvido na gravação, envolvido na pré-produção, envolvido na finalização, mas quando acaba aquele projeto, acaba o trabalho. Então, assim, com certeza tenho mais possibilidades de trabalho por fazer mais de uma função. E isso eu acho que eu acertei muito. Mas eu me enganei sim, achando que eu teria mais segurança, porque não necessariamente você tem trabalho sempre. A não ser que você trabalhe com televisão. Mas até televisão não é mais assim. Enfim. Esse é o papo para um outro vídeo. Aí, essa coisa de voltar a investir na atriz, eu voltei a fazer movimentos que eu queria fazer, de tipo assim, fazer material, botar em agência, né? Enfim, isso simultaneamente a minha peça acontecendo, o meu canal acontecendo e tal. Eu fui criando uma coragem de novo pra fazer isso. Só que, por conta da minha história de família, e isso aqui, gente, não é drama, não é justificativa, é só a minha história. E que eu acho que pode reverberar com a sua, porque a gente adora olhar assim, sei lá. Eu não tô dizendo que as coisas não são empecilhos, tá, gente? Pelo amor de Deus. Lógico, se você tem problemas financeiros, se você mora num lugar distante, se você mora num lugar de difícil acesso, se você tem uma família instável, uma família que não te apoia, um parceiro que não te apoia, se você foi mãe cedo, ou se você é mãe e não consegue mudar de carreira, enfim, tem milhões de empecilhos. Só que todo mundo tem. Todo mundo tem. Isso é sobre encontrar, no meio do caos, o que te impulsiona, sabe? Assim, o que te faz querer viver, assim. E que a vida é uma só. Independente se você acredita em religião ou não, essa experiência aqui, a Loeni, é uma só. Sabe? Se eu reencarnar de novo, eu vou reencarnar uma outra pessoa, um outro nome, uma outra história, num outro contexto. Enfim, essa é a minha história. Essa é a minha vida. E eu não quero chegar no final da vida e falar assim, caralho, desculpa. Não quero chegar no final da vida e pensar, carioca, né, gente? E pensar assim, meu Deus, eu vim ao mundo a passeio. É só porque eu tenho olhado umas pessoas ao meu entorno que eu percebo que, assim, a vida passou e a pessoa não... E tá viva ainda e segue deixando a vida passar. Muito triste. E aí eu fiz todo esse movimento e tal. E eu percebi que tinham alguns sonhos que eu queria realizar e que eu ficava adiando. Em 2025, início de 2025, eu ainda tava morando com a minha mãe, porque eu precisava... A gente tinha morado sozinha e tal, mas eu precisava morar com a minha mãe pra minha mãe poder se aposentar e pro meu irmão poder construir a vida dele. É isso, nós não somos uma família... Hoje nós somos. Estamos muito melhores, graças a Deus. Mas a gente já foi bem, bem duro, bem apertado. E a gente precisava desses arranjos familiares pra poder a gente conseguir fazer as coisas, né? E eu achei por bem morar com a minha mãe. Trazer a minha mãe pra morar comigo por um tempo pro meu irmão se estabelecer, pra ela se estabelecer. Só que aí eu acabei adiando os meus projetos. E aí, no início do ano passado, eu decidi que eu queria vir pra São Paulo, mas eu tava com muito medo de vir pra São Paulo. E aí, antes de vir pra São Paulo, eu fiquei 1 ano morando de favor no espaço cultural dos meus amigos, pagando só os custos, pra eu ter tempo pra pensar se eu realmente queria vir e pra eu juntar dinheiro. Passou um ano. E as coisas não foram como eu imaginava. Eu não juntei o dinheiro que eu queria juntar, não teve o volume de trabalho que eu queria que tivesse. E aí eu falei assim, gente, quer saber? Não vou mais adiar. Eu já tava há anos falando sobre isso. Eu tinha vontade há muito tempo de morar em São Paulo. E acho que tem alguma coisa dentro de mim, um inconsciente, que me trouxe pra cá por N motivos, assim. Eu falei no outro vídeo. De conhecer um namorado que é de São Paulo, do meu irmão vir pra São Paulo, enfim, milhões de coisas foram acontecendo na minha vida, coincidências que foram me trazendo pra cá. E tô aqui. E, gente, vim sem reserva financeira, sem planejamento, sem trabalho certo, eu só vim. E é uma grande aposta e uma grande loucura, mas pela primeira vez na vida, eu não tenho responsabilidade de, tipo, a minha família depende de mim. A minha mãe tem a casa dela agora, tá estabelecida, eu até contribuo com aluguel, mas ela tá lá. O meu irmão tem a vida dele, tá completamente estabelecido financeiramente. E assim, eu que era o arrimo da família, eu que era preocupada com a família, agora só tenho a mim pra me preocupar. E eu não vou mais ficar adiando as coisas. Eu adiei 1 ano. Eu podia esperar mais 1 ano pra tentar mais uma vez ver se juntava dinheiro, pra ver se eu
Mas, gente, eu senti que eu precisava estar aqui. E eu tô contando isso pra vocês porque pra inspirar e pra encorajar. Mas pode ser que não dê certo, tá, gente? Mas tudo é experiência. Eu não tenho filhos. O meu único responsabilidade sou eu mesma. Só tenho o meu cachorro. E a vida é uma só. A vida é uma só, gente. Eu perdi uma amiga com 43 anos há 2 anos atrás. Eu perdi a minha tia, que eu amo, com 71 o ano passado. Assim, a gente não sabe até quando a gente tá aqui. Então eu tô numa urgência de viver. Então eu quis vir pra São Paulo porque eu queria um upgrade do Rio de Janeiro, no sentido de qual é o lugar que eu vou ter mais oportunidades. E eu acho que aqui é o lugar das oportunidades no nosso país. Eu queria sim estar mais perto do meu namorado, que é uma pessoa que me estimula e me impulsiona. Eu queria estar mais perto do meu irmão, que também é a minha base, é a minha estrutura. E eu queria estar numa nova cidade, sabe? Num novo lugar, que as pessoas não me conhecem, que tudo é novo, que ainda tem isso, assim, eu sou maquiadora, então as pessoas no Rio, por mais que saibam que eu sou atriz, me olham como maquiadora. Ou, muitas vezes, como eu sempre me apresentei como maquiadora e depois fui contando pras pessoas que era atriz, as pessoas ficam achando que ou eu tô só maquiando ou eu tô só atuando. E eu sou as duas coisas, e eu quero ser as duas coisas. Então, assim, chegar aqui em São Paulo é poder dizer quem eu sou hoje, sabe? É apresentar aquela Loeni que eu quero ser. E enfim, isso é um mundo de possibilidades e isso me impulsiona muito. E esse canal é parte dessa coragem de botar a cara. Eu sou atriz, né? Falei isso o vídeo inteiro, mas eu sempre fui comunicadora. Eu sempre tive vontade de fazer isso aqui. Eu lembro de muito pequena ficar dando entrevistas. Eu brincava de dar entrevistas. Eu me trancava no banheiro dessa tia que eu falei que morreu, a tia Eva, e ficava botando as roupas dela, usando as maquiagens dela e falando pro espelho. E eu sei lá, de alguma maneira acho que talvez isso fosse um ensaio pra isso aqui. É isso. Que a minha história te inspire, que a minha história te estimule, que você tenha coragem de ser você, que você pense sobre os seus sonhos. É lógico que eu me sinto insegura, gente. É lógico que eu falei da crise dos 40 no outro vídeo, vou retomar ela aqui porque isso é o meu momento. Eu acabei de fazer 40 anos, tem 2 meses que eu tenho 40 anos. Que a sociedade espera de uma mulher de 40 anos o quê? Que eu estivesse casada, que eu já tivesse 2 filhos, que eu fosse do lar, que eu... Ou então, enquanto indivíduo, que eu já tivesse uma casa própria, que eu tivesse carro, que eu tivesse casa na praia. Esses não são os meus sonhos. Quer dizer, esses são sonhos também, mas não é o objetivo principal, sabe? O objetivo principal é me realizar, é poder me expandir, é poder ser eu. E atrair o meu público e chegar nas pessoas que se identificam comigo, assim. Então, eu quero que o dinheiro não seja o objetivo. Eu quero que o dinheiro seja a consequência, sabe? Eu faço o que eu gosto, eu me expresso, eu ajudo as pessoas com a minha história, contando a minha história. E o dinheiro é uma consequência disso, sabe? Porque eu vejo as pessoas igual ratinho de laboratório, atrás do dinheiro, atrás do dinheiro, atrás do dinheiro. E elas conquistam coisas, conquistam casas, conquistam carros, conquistam viagens. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês, de verdade, assim. Elas não estão felizes. Elas não estão felizes. Muitas delas estão... Você olha as fotos no Instagram falando, nossa, tá viajando pra... sei lá, Dubai. Sacrificou o ano inteiro pra ir pra Dubai, pra passar 10 dias em Dubai e depois ficar pagando todas as parcelas do cartão. Enfim, eu quero que tudo na minha vida seja consequência do meu trabalho, consequência de estar sendo eu nessa terra. Não é possível que eu vim com esses talentos, com essas habilidades pra deixá-las dentro da gaveta, pra passar minha vida frustrada por não ter conseguido fazer isso. Não, gente, não. Enfim, tô contando essa história. Se vocês gostarem de mim, vocês vão me acompanhar aqui, já se inscreve, compartilha. E espero que daqui a algum tempo, e jogo isso pro universo, que daqui a algum tempo eu vou estar falando assim, gente, lembra daquele vídeo da minha chegada em São Paulo? Olha onde eu cheguei. É isso, gente. Eu tô muito feliz, eu tô muito animada, meu apartamento é uma graça. Ai, já deu certo. Beijo.